para ter confiança na sua própria virilidade, ele precisa que alguém indefeso se assuste com o tamanho de seu pênis ereto. E a atitude de botar um canhão na praça em riste era uma atitude que dava uma brecha para mim, mostrar isso. Eles não têm muita segurança sobre a sua própria virilidade. Comprimento total, 8,497 metros. Elevação máxima, 38 graus. Alcance útil, 12.000 metros. Peso, 11.075 quilos. Calibre, 152,4 milímetros. Esse filme, esse Exposed, como que ele é visto pelos militares? Sei lá. Chegou alguma manifestação para você? Eu acho que nenhum militar viu. Se viu, não entendeu. Se viu, não entendeu. Se viu, não entendeu. Fiz um trocadilho, hein? Porque você está falando de militar, né? Se viu, não entendeu. É verdade. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida. Como que você conseguia produzir esses filmes? A questão de financiamento, como que ele se dava? Olha, eu tive a esperteza de seguir o conselho de meu pai de me formar em engenharia civil. Civil novamente. E me formei. Eu botei o capacete e trabalhei durante 3 meses numa empresa. Depois eu tirei o capacete, porque aquela pressão do capacete era tal pressão que estava incapacitando a minha vida. E eu pedi demissão, que era um emprego promissor na Norberto Odebrecht e tal. Meu pai não conseguia entender esse filho que pega o diploma e joga para cima, mas eu segurei um emprego público na Prefeitura de Salvador até a aposentadoria, driblando os horários, porque eu não acredito em emprego, eu não acredito no trabalho como ele é colocado para a sociedade. Mas, enfim, no fato de ter segurado esse emprego, que me pagava muito pouco, o equivalente hoje seria o equivalente a R$800 por mês, como engenheiro, na Prefeitura de Salvador. Eu trabalhava um turno. Como meu pai me facilitou a vida, me dando onde morar de graça, aí eu podia pagar luz, água e comida, supermercado e transporte, malmente. Dava para eu viver malmente. Então eu considerava essa como uma pensão alimentícia do Estado, do município, para que eu pudesse, se de um lado eu enrolava esse trabalho, ia levando com a barriga esse turno de trabalho, eu ganhava esse dinheiro e com esse resto de grana que me sobrava, porque para mim mais importante do que tudo era fazer o cinema, era fazer a arte, porque eu achava que eu fazendo Você a arte... comprando... Eu comprava umas rolinhas de Super 8. Quer dizer, com o próprio dinheiro do seu salário... Eu vendi o apartamento também que meu pai deixou para mim. Eu só vim recuperar muitos anos depois com dinheiro de cinema. Mas eu vendi e fui para Bolívia, fui para o Peru, estourei a grana de uma forma perdulária, assim, Quer dizer, financiamento não existia. Irresponsável. A não ser financiamento particular. Que nem pensar, que fazer filme. Bolso. Eu não podia fazer filme com filme financiado, porque o filme financiado queria um discurso subordinado. Eu não estava ali para me subordinar. Eu só consegui uma grana para fazer um filme financiado quando eu tinha um discurso aí comportado, um discurso de esquerda, que foi o filme sobre Lamarca, que é uma forma de compensar, digamos, a ofensa a Lampião, o rei do cangaço. O capitão tem que atravessar aquele buraco.
Depois que Voz Messias passar, eles podem fazer o que quiser. Eles cortaram a cabeça do meu corpo. Só que eu já tinha passado. Então fiquei olhando meus olhos fechados com esses olhos abertos. Esperteza que eles não conhecem. Esse filme seu, Porta de Fogo, que é o encontro de Lampião com Lamarca, na verdade não é uma prestação de contas sua com essa geração que pegou em armas. Prestação de contas sua no sentido que você, no primeiro momento, você escracha bastante, mas lá pelas tantas você acaba pegando arreio e junta esses dois, vai pegar um personagem como Lamarca, que foi um personagem que vai para a luta armada e morre por um sonho, respeito, por um respeito muito grande por essa figura, pelo Che Guevara e por outros tantos que deram a vida por aquilo que acreditavam. Então não é botar arreio, é fazer um tributo agora de sangue. Eu tinha feito de merda, o Rei do Cagaço, e eu estava no círculo de sangue, era o Porta de Fogo. Porta de Fogo é uma iniciação, é uma preparação para a morte. É um homem que foi até o final naquilo que ele acreditava. Ele tinha 33 anos quando morreu. E eu, espertamente, aí tinha os dois lados, tinha o lado do artista e tinha o lado do cara que queria ganhar o edital para ter a grana para fazer um filme de 35mm. Porque se eu continuar fazendo Super 8... como eu fazia, eu nunca vou ter inserção num espaço maior e um reconhecimento maior. Então, como eu queria vencer profissionalmente, com a minha loucura, com a minha criatividade, com a minha rebeldia, com tudo isso, eu achava que eu podia aliar o útil ao agradável, o desagradável, não deu outra. Eu consegui o financiamento para fazer o filme de Lamarca. Eu vim ajudar a Voz Messias a passar por aquela porta. A Voz Messias tá vendo ela? Ai, pare, capitão. Essa porta é a Sarpão. Por trás dela tem um cerco. Mas não se aveste da turbação, não. Eu sei como é. Cada um vem preparar o outro. Conselheiro que me preparou. Voz Messias tá vendo ele? Então, capitão, se vire pro lado daquilo que Voz Messias mais gosta nesse mundo. Se vire e se despeça do seu afeto. Com esse filme eu ganhei o Festival de Brasília, o melhor curta do ano. O filme ficou preso durante um ano pela censura, porque ainda estávamos na ditadura militar. E quando veio a nova república, o filme foi liberado. E daí eu pude deslanchar minha carreira como cineasta profissionalmente. Não tanto quanto eu gostaria, porque eu acho que eu tinha bala na agulha para muito mais. Mas acontece que eu não deixei a Bahia, e aí eu não culpo ninguém. Eu acho que eu tinha meus liames, meus medos, minhas incoerências, minhas inconstâncias, principalmente isso, os meus medos, a minha neurose, se você quiser. Eu fui um cara que boicotou a si mesmo durante muito tempo, e eu compreendo isso agora muito claramente, e eu estou deixando de me boicotar, e eu compreendo que a minha vida em cinema, que já está em 34 anos, desde que eu comecei essa estrada com o cinema, ela está se encerrando, pelo menos está encerrando um ciclo, e tudo faz parte do mesmo pacote. É um grande feitiço, é uma grande macumba. Roma parecia um império consolidado. Do Oriente vieram os bárbaros. Bárbaros! A cultura, a comida. Que também era Oriente. E foi dividido pelas águas de Oriente. E a água vai dividir de novo. Agora, como juntar Lampião, que é o rei do cangaço, de fato, né? E Lamarca, que é um símbolo grande da luta armada. Eu boto os conselheiros no meio também. Porque eu tenho, no final do século XIX, uma guerra popular, comunista, sem saber nada de Marx, nem de Lenin, mas existia
um propósito de, até com prédicas esotéricas e católicas, enfim. Conselheiro era um viajandão, né, nessa história da religiosidade e tal, um místico, mas um homem que acreditou na liberdade dessa gente que estava sendo massacrada pelo coronelismo, pelos mesmos fatores de posse da terra, a nossa reforma agrária que nunca foi feita e continua sendo feita de uma forma estapafúrdia e até hoje não se consolida, porque a gente sabe que tem interesses por trás muito maiores e poderosos. Então, eu estou falando, na verdade, até de uma forma instintiva também, porque eu nunca tive, o discurso está ficando mais claro agora, mas é claro que era uma iluminação. Quando eu tive a ideia, eu não dormi. Toda vez que eu tenho uma ideia dessa, eu não durmo, não consigo dormir, porque era tão genial. Essa lâmpada acendeu, a lâmpada do gênio, quando acende, você não tem dúvida. Ela brilha, ela tem um brilho histórico, insofismável. Eu ganhei o Festival de Brasília por causa de... Eu tive essa ideia. E ela era irrefutável. Eu ganhei o festival, e eu ganhei o edital, e eu ganho as coisas. Por causa desse, digamos, Espírito Santo, ou essa pomba, sei lá que porra é, mas que me sopra coisas, e que são como se eu fosse um canal. E é Zé Carlos, é Otoniel, é Santa Bárbara, é Oderico, e é Yara, e é Zequinha! Os homens estão aí! A semente do Super Outro é o Rei do Cagaço. Agora, eu retomo, e ele faz de alguma forma a síntese dos 3 filmes de Super 8 que eu fiz, que são freudianos, e com essa corruptela da palavra que eu acho também genial, que é Super-Homem de Nietzsche, Super Outro do Alter Ego e Super Outro do Super 8. Talvez, por algum motivo, desgostoso das coisas em volta, Lin foi ficando todo para dentro. E foi ficando para longe, como que num Oriente, como num tempo remoto, feito um avô sábio. Edgar, você filma 2 vezes o Lin Katazan. Uma primeira vez em Super 8 e uma segunda em 35mm. Por que esse retorno nessa história? Porque ela deu certo, ela ganhou o melhor filme do Festival de Recife e foi feita em Super 8, que não tinha um alcance muito grande. Aí quando, 7 anos depois, se abriu, já estava aberta há uns 2 ou 3 anos, a lei de obrigatoriedade de exibição de um curta-metragem brasileiro junto com o longa estrangeiro para tentar fazer uma reserva de mercado para a gente. Tinha um prêmio, inclusive. E foi com esse prêmio que eu ajudei a construir minha casa, que eu recuperei o apartamento que eu joguei fora. Foi uma esperteza, foi uma jogada. Eu faço esse filme com o dinheiro do Estado, porque ele é legítimo, ele é Chico Buarque. Ele está ideologicamente correto, ele já tem todas as defesas. Ele deu certo como um filme em Super 8, ninguém conhece. E agora vai ficar conhecendo num âmbito muito maior. Eu ganhei o Festival de Brasília novamente, melhor filme. Ganhei o prêmio do Festival de Brasília e o prêmio do Concine, que era coisa de R$10.000, por exemplo. E com mais o prêmio de Brasília, que era 10 mil, não era era Cruzados Novos, eu não sei. Eu sei que eu construí a minha casa com esse dinheiro do filme de Lin Katazan e do Porta de Fogo. E foi com esse dinheiro que eu comecei a minha vida, comecei uma certa alforria, uma certa liberdade econômica, porque eu era um escravo, eu era um homem muito, muito pobre. Pobre de às vezes não ter para comer queijo. Katazan começou a maltratar Lin. E Lin suportava tudo com uma serenidade que mais e mais irritava Katazan.
porque Katazan já não fazia outra coisa senão perseguir Lin. E como Lin não dava mostras de se sentir perseguido, Katazan passou a se imaginar prisioneiro em vez de vice-versa. Afinal, Katazan era ou não era o superior? Você faz o Super Outro, que vem a ser muito premiado. É. Agora, como que você constrói aquele herói do Super Outro, que é uma espécie de um anti-herói, um bicho do contra? É uma coisa sem glamour, mas ao mesmo tempo ele traz toda uma poesia, toda uma revolta. Caramba, eu acho que eu estou baseado em minha própria angústia, a minha própria fronteira com a loucura, a esquizofrenia, a minha maldição de ser discriminado de uma forma ou de outra. E levando isso ao paroxismo, eu imagino como é ser negro, eu imagino como é ser gay, imagino como é ser muito pobre, imagino como é ser louco de hospício nesse país. E eu encarno essa coisa porque eu não sou melhor e ninguém é melhor do que ninguém nesse planeta. Então, as pessoas usam essa coisa do teatro e elas conseguem iludir. E eu tento, ali com aquele filme, eu tento expor, acabar, desvelar. Eu sou louco. O cara pergunta a ele, você é maluco ou é viado, hein, rapaz? Eu ouvia isso muito na minha escola de engenharia. Eu ouvia, você é maluco ou é viado, hein, rapaz? Aí eu usei isso no filme. Você é maluco ou é viado, hein, rapaz? Quem pergunta isso? Quem pergunta é o policial. É um machão. E o machão é uma derivação do homem, digamos, de um homem ou de um ser humano, que seria esse ser humano... não quero usar a palavra ideal, eu quero usar uma palavra... ser humano... Construído para ser uma representação. Não sei se mítico, mas o ser humano, um ser humano mítico. O que seria dos malucos se não fosse os viados? Se não fosse os viados, os malucos iam tomar no cu. Você é maluco ou é viado? O que seria dos malucos se não fosse os viados? Se não fosse os viados, os malucos iam tomar no Zé de cagar. Edgar, você acha que o Super Outro ele é tributário, por exemplo, do Rei do Cagaço? Sim. Tem uma ligação. É como se fosse uma tentativa de refazer ou retomar algumas tem até citações explícitas. O momento da cagada, por exemplo, quando ele pega aquela merda e joga nos peitos de um executivo, né? No caso do Rei do Cagaço, não era um executivo, era uma moça e tal. Ela joga dentro do carro, então. Tem um outro lugar que ele rouba a comida de alguém no restaurante, assim. E é claro que ele a semente do Super Outro é o Rei do Cagaço. Agora, eu retomo, e ele faz de alguma forma a síntese dos 3 filmes de Super 8 que eu fiz, que são freudianos, e com essa corruptela da palavra que eu acho também genial, que é Super-Homem de Nietzsche, Super Outro do Alter Ego e Super Outro do Super 8. O pássaro da eternidade. Você acha que no Super Outro, por exemplo, essa ideia da loucura é uma maneira de você escapar do discurso... Peguei não, hein? Pensei que ia te dar um susto, cara. Já me acostumei com você? Não gostei, Já me acostumei com você. Toca aqui. Já me acostumei com você. Essa é velha, hein? Essa é velha. Muito prazer. Essa é velha, hein? Claro. Isso denuncia. Mas não é com esse dedo, é com esse aqui. Essa denuncia, hein?
Muito prazer. Você Fale. acha que o personagem Super Outro, a ideia da loucura como cidadela, é um escape também dentro do discurso político, ali da época, para você? Porque ele se refugia dentro do cérebro. Ou seja, o cérebro é criativo, mas também é uma cidadela de refúgio. Meu amor, ele não se refugia dentro do cérebro. Ele é um acometido de uma esquizofrenia patológica. O refúgio dele é a cidade inteira. É o mundo inteiro. Ele não está olhando aonde é que ele está cagando, ele não está olhando, não respeita nada e nem ninguém. Agora, se você quer dizer que o autor, que o filme, que o cineasta está se refugiando dentro do cérebro de um maluco, aí eu começo a pensar começo a entender o que é que você quer perguntar, onde é que você quer chegar. Digo a você que conheço muito bem esse estado de loucura, já estive lá algumas vezes, e fazer essa passagem de um para o outro lado, dessa ponte que liga o homem ao super-homem, eu acho que é um assunto essencial. E naquele momento eu não sabia que era tão grande. Eu não me dava conta de que esse humor misturado com a escatologia, misturado com política, com religião, com Silvio Santos, com Villa-Lobos, com o Tropicália, com o diabo, com os orixás. Eu não sabia que isso tudo, esse caldeirão de signos, ia ter uma sobrevida tão longa. Eu não sabia que ele ia ser o meu filme mais importante. Na época eu achava que ele era forte, mas eu não tinha ideia de quanto ele é forte. Ele é muito mais forte do que eu. Ele é o que eu não consegui ser. Eu queria ser como ele, eu queria ter essa capacidade, essa fé, esse poder para me lançar no abismo e voar. Eu ainda vou conseguir um dia isso. Esperar? Mas o quê? Que a populaça, esse vento que tronos despedaça, vem abismos cavar? Brasileiros e brasileiras, o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever. E o meu dever é voar. O meu dever é voar. É o dever de todo artista, não é? Através disso, desse outro, que é super, é que ele consegue se libertar dessa miséria, desse mundo do qual eu falava, desse mundo das 3 dimensões, dos contratos, da mentira, da desconfiança, da injustiça, do apartheid, enfim, de todos esses teatros, que produz todas essas merdas que a gente vê no noticiário todo dia. Então eu sou maldito, amaldiçoado e abençoado ao mesmo tempo. Então eu não tenho do que reclamar, não tenho nem nada, ninguém está me devendo nada. Eu não fiz o cinema que eu fiz porque a gente não era o tempo, os homens não estavam preparados para ver o meu cinema. E agora eu já fiquei mais velho, não digo que fiquei tanto assim, pode ser que eu não consiga sobreviver a mim mesmo. Eu digo assim, pode ser que a morte venha de uma forma prematura, que eu não consiga fazer mais filmes, mas eu terei cumprido esse ciclo. Abaixo a gravidade! Me larga, seu segundo, me larga! Deixa eu cumprir meu destino! Muita coisa acontecendo quando eu tinha 18 anos. E eu estava na encruzilhada desse mundo, fazendo vestibular e assolado pela minha própria neurose. Eu digo para você, eu não me suicidei por muito pouco. Pra mim chega! O que foi que houve, Lula? Foi que deu em você, rapaz? Você estava indo tão bem. Nada não! Vocês são um bando de bunda mole! Esse negócio de fazer cinema na Bahia é punheta! Mas isso aqui não é cinema, é vídeo.
Onde esse seu filme Talento Demais, onde é que ele se encaixa? Ele dentro se da encaixa... cinematografia sua. Ele se É um encaixa... olhar seu sobre a cinematografia baiana. Ele se encaixa no momento que a gente não está podendo fazer filme. Eu te falei que dos 40 aos 56, eu não fiz nada. Eu fiz o Talento Demais para dizer que eu não podia fazer filme. Eu estava fazendo um vídeo com uma verba irrisória, patrocinada por um governo lá daquele grupo do ACM. Eu vou dizer quanto custou em 95, 6 mil reais. Eles deram para a gente fazer, para não dizer que não estava ajudando o audiovisual na Bahia, eles deram 6 mil reais para fazer 5 projetos de 6 mil reais. Eu transformei isso numa espécie de libelo, enfim, de porta-voz desse momento da não retomada, que nós temos muito talento, mas talento demais. Quer dizer, fiz novamente um jogo de palavras para dizer que nós começávamos lá com os pioneiros, que vínhamos com Roberto Pires, com Glauber Rocha, com essa gente que... Glauber se tornou o maior cineasta do Brasil, conhecido internacionalmente, com essa tradição que nós tínhamos na Bahia de fazer cinema, e nós não tínhamos nenhum recurso, não se levava a sério o audiovisual na Bahia. Então eu fui entrevistar cada cineasta para denunciar isso. O cinema tem que viver do empuxo criador das pessoas, do empuxo do talento poético mesmo, da vontade de reorganizar o mundo a partir de uma fantasia louca, de uma fantasia poderosa, né? Assim, com um único objetivo, que é melhorar o homem. Eu quero achar também muito curioso o fato de Naval estar fazendo um filme abordando essas questões de cinema e fazendo em vídeo. Tem aí uma contradição deliciosa, fantástica. Eu me lembro que é o seu longa-metragem. Você obtém dinheiro e consegue fazer esse seu filme. Sim. Agora, por que você resolve fazer um filme autobiográfico, se a gente pode chamar assim, você tendo tantos outros projetos que com o tempo foram sendo engavetados por questões de financiamento, etc. Como que ele surge? Pelo mesmo motivo... Como que ele ganha a dianteira? Pelo mesmo motivo que eu fiz Lamarca, por exemplo. Lamarca, eu inscrevi o projeto Super Outro e foi negado 2 vezes. Quando foi negado 2 vezes, eu disse, eu não posso, não tenho cacife para botar um projeto meu e ele ser aprovado com um filme que fala sobre uma metáfora minha. Eu tenho que pegar Chico Buarque, tenho que pegar Lamarca, eu tenho que pegar alguém que já tenha o respaldo, enfim, legitimação. Então eu não posso fazer isso, não posso fazer um filme que seja da minha ideia. Para eu ganhar o edital, eu tinha que chamar Lamarca, eu tinha que chamar Buarque. Depois que eu ganhei 2 prêmios em Brasília, aí eu pude fazer o Super Outro. E não fui nem verba estadual, foi da Embrafilme, foi verba federal, porque aí eu ganhei o espaço que eu precisava. Eu me lembro, era uma verba estadual, e eu tinha alguns projetos que eram autorais, no sentido mais pleno. Metáforas da minha cabeça, tipo O Homem que Não Dormia, que era o mais antigo dos projetos. Eu, inteligentemente, falei, eu não vou inscrever O Homem que Não Dormia, ele já tomou vários nãos. E agora, eu não vou pegar uma metáfora da minha cabeça. Eu vou pegar alguma coisa que seja da memória coletiva de todo mundo se reconheça. Onde todo mundo se reconheça. E aí vem aquela coisa antiga que a gente fala do teu quintal que está falando do universal. Eu vou falar das minhas memórias, porque as minhas memórias, Dostoiévski fala uma coisa incrível num livro dele, ele fala, se queres ser honesto de verdade com o que escreves, escreve sobre ti mesmo. Eu achava que era o centro do mundo. Era como se tudo que existia fosse uma formidável invenção de Deus, só para me testar. A vida era um teatro que existia apenas porque eu estava ali. Quer dizer, se eu fechasse os olhos e tapasse os ouvidos, imediatamente o mundo inteiro deixaria de existir. Mas eu, por intuição, sempre por instinto, eu falei, cara, eu já estava nas vésperas de inscrever não pode ser esse filme. Eu tenho que pensar numa coisa nova. E eu comecei a pensar o que seria essa coisa nova e veio.
de um título do Amarcord, do Eu Me Lembro, escrito de uma forma ligada assim. Quem me deu isso foi Calil, Carlos Augusto Calil, porque ele escreve uma crítica sobre Fellini, do Amarcord, e ele, na crítica, ele escreve isso, assim, eu me lembro como uma coisa de uma palavra só, como é Amarcord. E eu vendo aquilo ficou plantado, né? Aí quando eu pensei nessa ideia, eu falei, poxa, foi agregando as coisas, eu falei, eu vou começar a falar da minha infância, da minha adolescência, isso ligado com o pano de fundo da história do Brasil, do suicídio de Getúlio Vargas. Eu vou construir isso entre o suicídio de Getúlio Vargas e o suicídio de Herzog. É de 54 a 75. Eu tenho 21 anos de ditadura. Eu tenho 21 anos de... Quer dizer, ali você tem o Juscelino no meio, mas eu estou falando 21 anos de... Juscelino e Jango. Juscelino e Jânio, mas Jânio foram 11 meses. Jânio e Jango, mas pouco tempo. Claro. O fato é que eu tenho ali uma coisa que é o mote, se você quer saber. Eu tinha 18 anos e era 68, e era o AI-5, e era o tropicalismo, e era o movimento de mistura desse negócio que vem do Oriente, da macrobiótica, das drogas, do sexo, drogas e rock and roll, do Women's Liberation Front, era o Gay Power, era o Black Power, era a Guerra do Vietnã, era o movimento hippie, era muita coisa acontecendo quando eu tinha 18 anos. E eu estava na encruzilhada desse mundo, fazendo vestibular e assolado pela minha própria neurose. Eu digo para você, eu não me suicidei por muito pouco. No próximo filme, porque eu não conseguia imaginar continuar sendo supliciado daquele jeito. Vou fazer um filme de ator principal. No filme eu me caso com você, Lulusa. No carnaval. O que é que você quer de mim, seu filho da puta? O que é que você quer comigo? Enquanto os guerrilheiros eram barbaramente torturados nos porões da ditadura, eu era torturado por dentro por um inconsciente, ou por uma neurose que se implantou, que já estava implantada desde a criança, e por causa de uma educação paternalista repressiva, patriarcal, repressiva, fudida, forte, por causa de um governo patriarcal, falocrático, de uma sociedade falocrática escrota, por causa de uma sociedade desarmônica, racista, por causa de... Eu entendia todo o processo. E hoje, quer dizer, quando eu fiz o roteiro, eu entendia isso de uma forma clarividente, de que aquilo dava o grande caldo. Eu ia pegar as causas, eu ia construir de uma forma meio imprecisa, meio como quem não quer nada. Como é que essa criança vai descobrindo, vai se interessando por sexo? Como é que uma pessoa se interessa por sexo? Pegando no peito, chupando o peito da mãe e tomando uma surra até mijar. Quer dizer, essa coisa freudiana, e que eu tinha esse conhecimento de Freud já meio assentado e meio solidificado, né? E eu podia trabalhar com conhecimento de causa, porque eu estava falando de mim mesmo, de muito de perto, para falar dessa descoberta da magia, do Deus, dessa comunhão do católico, dessa religião repressiva que fala mal da masturbação como se fosse uma doença, etc. E hilária, né? Porque tudo isso é transformado de uma forma para você rir também. E rindo você engole melhor as coisas. É de um jeito assim, feito como um caleidoscópico e como uma vitamina de todas essas coisas que eu passei.
Edgar, como que é filmar tendo dinheiro? Que é o caso do Eu Me Lembro, que você tem dinheiro para fazer produção, né? Uhum. E eu digo para você que é uma experiência que eu tenho uma reação de mão dupla. Por um lado, eu acho que é confortável porque ver tanta gente empenhada em dar o melhor de si para que o seu sonho se realize e acreditando que você pode produzir uma coisa bacana e você está no meio daquilo ali, daquele set. Mas, por outro lado, o fato de ser uma equipe tão grande engessa um pouco a sua digamos, dança. Eu gosto de me mexer, de dançar, de fazer, né, uma coisa, e ela fica meio engessada, ela fica meio como um gesto de uma pantomima, assim, escrota. Ela não tem uma fluidez. Por causa dessa equipe ser grande, eu ainda não consegui essa fluidez. Eu não sei se vou conseguir, não persigo isso. Desse tamanho assim, ó. Aquele negócio parecendo fogo, uma bola de fogo caindo do céu. E vocês tudinho rezando, pedindo misericórdia, que o mundo vai se acabar e é de fogo. Nesse seu filme, O Homem que Não Dormia, você acha que conseguiu esse jogo? Esse equilíbrio entre melhorou um dirigir, pouco, melhorou produção. Melhorou um pouco, mas eu ainda continuo muito avexado com a coisa do peso. Da equipe? Da equipe. Então, nesse sentido, eu sou muito fiel ao experimentalismo, porque isso me traz, inclusive, às vezes, uma nova forma diferente e que acrescenta ao esperado. De repente você sai com uma coisa que, puxa, que coisa linda, que maravilha. Não, foi um defeito que virou efeito, né? Edgar Navarro, queria agradecer a sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Obrigado pela entrevista. Muito prazer, muito obrigado e um beijo para vocês. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outros personagens e outras histórias do cinema brasileiro. Até lá.